Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias na tarde desta quarta-feira. Só que não, né? Hoje é quinta-feira, cá estamos nós para mais um Arena CBN. Hoje eu e você só, viu, Fábio Scheib? Todo mundo deixou a gente sozinho hoje, tá só eu e você, então estamos forever alone aqui, né? Mas vamos juntos até às 5 da tarde para falar muito de esportes, porque não estamos sozinhos. Nós estamos com milhares, e por que não dizer milhões de ouvintes junto com a gente aqui no Arena desta quinta-feira. E quintou, né? O que tem de bom para fazer hoje, hein? Manda aí pra gente. Manda no 991869070, WhatsApp da CBN Campinas. O que de bom fazer numa quinta-feira? Quinta-feira, lembrando que já pode, né? Porque quinta-feira, uma hora dessa, meu amigo. Já pode, hein, Fábio Scheib? Boa tarde, Fabião. Fabião tá feliz, né? Coringão ontem tropeçou. Que isso. Eu torço pelos paulistas sempre. Os paulistas sempre conduzem esse país. E hoje é dia do beijo, hein, Eliel? É hoje, hein? Dia do beijo. Estamos muito smack por aí, viu? Como diria aquela música, comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor, meu amigo. Tá pensando o quê? Dia do beijo, hein? Vamos juntos no dia do beijo. Não vou pedir para os ouvintes mandarem um beijo inesquecível, porque vai que o cara dá uma esquecida e fala de um beijo inesquecível envolvendo uma pessoa que não é a pessoa que ele tá. Então, melhor não. Deixa esse negócio de beijo pra lá, mas um beijo pros nossos ouvintes. Tem uma melhor, viu, Fábio Scheib? Além do que fazer nesta quinta-feira, já que hoje... Calma, Eduardo. Calma, tô no começo do programa e sozinho. Quando tem os amigos junto aqui pra completar, eu consigo, mas sozinho... Nós vamos terminar o programa com a língua parecendo que ficou marimbondo. Mas no dia do beijo, você mandaria um beijo pra quem? Manda aí. 991869070. A tarde do beijo na CBN está liberada, hein? Começou a palhaçada. Lembrando que você pode mandar beijo pra quem você quiser. E se você quiser lembrar de jogadores beijoqueiros também, fique à vontade, tá? 991869070. Os trabalhos técnicos, Fábio Scheib, você que sempre está por dentro de tudo. Os trabalhos técnicos são dele, o incomparável Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E o trabalho de YouTube, streaming, tudo relacionado ao mundo tecnológico da nossa grande CBN é dele, Daniel França, o gigante. Chegou o primeiro aqui para fazer parte do Arena com a gente, Carlão de Freitas, dia do beijo. Carlão estava atrasado, adivinha, estava fazendo o quê, né? Tá aqui, Carlão de Freitas, e a pergunta hoje para os ouvintes é: onde você pode, para quem você manda um beijo hoje? Dia do beijo, né? Show. E aí, Carlão, tudo bem? Tudo bem, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Fabião. Feliz, né? Ultimamente anda muito feliz nosso Fábio Scheib. Quinta-feira, falta pouco, hein? Falta pouco, Eliel. Falta pouco nada. Hoje já vai, já Eduardo vai? Rodrigues. Então bora lá. Hoje já pode, meu amigo. Falta pouco, tá vendo, ó? Começou. Ei! É hoje. Nossa, que gatilho. Vamos, Carlão? Vamos. Então vamos. Hoje nós vamos. Fala aí, ô Fábio Scheib, começou o quê? Começou o Arena CBN, que faz muito sucesso em Campinas, na região metropolitana de Campinas, e em todo o Brasil e no mundo. Venha com a gente, participe pelo 19991869070. Estamos no ar. O Fábio Scheib foi muito bem, vou até Que embora. show. Vou embora. Que show! Arena CBN. Muito mais
mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Os juros estão nas alturas? Então não espere mais e aproveite o Festival do Juro Zero na Rede Chevrolet. Só nesta semana você compra Onix aspirado, Tracker Premier ou S10 LTZ com juros zero em até 24 meses. Quer uma Equinox? Tem juros zero para ela também. É isso mesmo que você ouviu. Juros zero em até 24 meses para pagar o seu Chevrolet novo. Mas corra, hein? Que é por pouco tempo. Consulte também condições para CNPJ e produtor rural. No trânsito, escolha a vida. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Desse jeito que eu... meu amigo, dia do beijo. E no dia do beijo, o Arena CBN tá no ar. Olha o beijo do tio do Fábio Scheibe pra quem tá no YouTube. Olha aí. O tio do Fábio Scheibe mandando beijo pra gente aí no youtube.com/CBN Campinas. Mande uns beijos pra quem você quiser. Dia do beijo merece. Vamos ver se tem beijoqueiro nessa cidade de Campinas, hein? Tem que ter. Campinas é reconhecida mundialmente por ter CBN, muita gente boa. Meu beijo hoje especial vai pra sogra do Vitor Pereira. Eita, não pode. Pré-sextou, hein? Pré-sextou. Pré-sextou já pode, hein? Um abraço a todos. Um abraço, meu caro. O ouvinte aqui, ó. O Marcelo Krahenbull, perguntando se o Lupe não chegou ainda porque ele tá fazendo sarcófago. Hoje o Lupe prometeu que vai ganhar de todo mundo. Ah, chegou o Lupe aqui, ó. Cheguei, cara. Olha tudo bem, Lupe? Quem achou que eu não vinha, se enganou. Eu estou mais presente do que Carlão de Freitas no futevôlei. Você tava dando uns beijos, né, Lupe? Porque hoje é dia do beijo. Eu só beijo uma boca na vida. Não, tô falando isso fora do horário comercial. No horário comercial, não. Isso. Comigo aí é qualquer um. Aí... Tem mais gente mandando áudio, ó. Adelio Almeida, boa tarde, CBN. Olha, eu queria mandar um beijo pra minha ex-namorada que ficou lá em outro estado. Não vou falar o lugar não, porque hoje ela é casada, então não posso mandar beijo pra ela. Não, pelo então amor de Deus. Eu vou aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que está lá no estado da Bahia. Um abraço, já CBN, entregou. Um abraço, Arena. Já entregou. Quem que é? Põe o outro, é o nome dele. É a Anísio aqui do Carlos Lourenço, Campinas, São Paulo. Ô Anísio, você entregou. Não vou mandar um beijo pra minha ex-namorada não, que ela tá lá em outro estado. Aí, ó, mais um beijo pra minha mãe que tá na Bahia. Pô, Anísio. Eu já sei o que você fez, Anísio. Ô, Carlão, pra quem você mandaria um beijo hoje? Assim, falando no mundo futebolístico. Não, claro, o beijo vai pra esposa. Não, no mundo futebolístico. Apesar ela joga bola? Hoje? Não gosta. É do beats. É do beats. Ela faz beats. Do mundo futebolístico, hoje... Cara, nós estamos numa semana especial pro futebol de Campinas e a gente tem que valorizar, sim, senhor. Um beijo. Posso então dois? Então, não, um beijo preto e branco e um verde e branco. Vai, pode ser. Então vai, o preto e branco para Kaique França.
pelo que ele fez no fim de semana. Boa. E o beijo verde e branco, recheado de esperança, Pra Lionel Regis. É isso aí. Eu queria também mandar um super beijo para toda a galera que tá muito feliz e que pratica aquele esporte que é olímpico. Qual? Aquela galera lá, Eduardo Rodrigues, que faz aquele esporte olímpico. Você sabe qual, Carlão? Não estou imaginando. Vou te ajudar, Vai. Vou remando, remo sem parar. Remo, alegre. Os caras não prestam, para. Vamos remar, vamos começar o dia remando. Ah, ô Corinthians, com todo respeito ao time do Grêmio, sim, Corinthians, ô Corinthians. Tá louco. Ah, pelo amor de Deus, ô Cássio. Ô, gente, e aí, uma enquete agora que eu vou fazer aqui, tá na hora do Cássio parar ou não? E aí, hein? É o maior goleiro da história do Corinthians. Isso é Reconheço. muito forte, isso é muito forte. Mas e aí? Dá mais pro Cássio ou não? Eu acho que ele não falhou, não. Ah, pelo amor de Deus. Ele e o Everton falharam ontem. O Everton, pra ir de encontro àquilo que eu falo, que o Everton é um goleiro que não é um goleiro 100% um goleiro, não. 2 pessoas crucificaram o Cássio hoje lá na redação. Eliel Almeida e Rafael Pio. Coincidência ou não, Antônio Lupe, complete a frase. Não tem nada disso. Não, acho que mas o eu coração crucifiquei dele não o Everton não, também. Não. Você acha que é verde? Verde. Ah, é? Mas jamais. Verde. Mas já muito mais. Com todo sentimento de compaixão aos companheiros verdes palmeirenses, hein? Não estamos falando aqui de Guarani e Ponte Preta, não. Mas o Everton e o Cássio falharam ontem, Carlão. Não adianta passar o pano, não. São sensações, Falharam. são ou falhas, para quem entende como falha, com princípio, perdoáveis. Eles têm muito crédito. É claro que o Corinthians, o Palmeiras ainda foi do 4-2, né? 2-0 no agregado. Agora o Corinthians, pior que o Cássio, foi a exibição do time, né? Um Corinthians inerte ao jogo, não entendendo que era uma partida de mata-mata, não entendendo o peso da camisa. Eu acho que o Corinthians tem que fazer valer a tradição, os jogadores jogando de uma maneira muito lenta. Não vem falar que é falta de Renato Augusto, eu sei que o Renato Augusto faz falta, mas o Corinthians no geral, o time, os jogadores do Corinthians tiveram um desempenho muito abaixo e olha, comemorem 2-0, porque ainda dá tempo de reverter, porque era para ter sido mais. E eu também, eu fico com essa opinião. Era para ter sido mais. Só no primeiro tempo. Do Queiroz deu no pé do... Tá louco. Ô, Fábio Scheibe, era para ter sido mais, não era, Scheibe? Ah, o Corinthians não jogou nada ontem, não entrou em campo ontem, hein, Eliel? Mas aí é que tá. A força do Mangueirão, o Corinthians sentiu a força do Mangueirão, né? Mas só um detalhe, Por que o Cássio falhou? Porque ele espalmou pro lado? Era uma bola fraca, Lupe. Não era fraca, eu achei que foi forte. O jogador pegou de primeira, ele bateu no canto. O Cássio, se ele tenta encaixar aquela bola, bate no peito dele, sobra pra frente. Aí sim seria falha. Ele foi na segurança. Eu não achei falha, o problema foi que tinha um jogador do Corinthians que deu condição pro jogador do Richard Remo, Franco. Então, é isso que E aí o Richard Franco veio e agora a culpa é sempre da zaga. O goleiro nunca é culpado. O Everton... Por que a culpa é sempre do goleiro? Hoje, na redação, uma discussão que eu achei a desculpa do Carlão a mais inconcebível possível. Qual foi? A hora que eu falei que o Everton, ele falou, mas é que o Gomes tirou errado também, caiu no pé do cara, o Everton tava um pouco adiantado. Cara, pra mim não foi falha também, não. Então vocês estão vendo o esporte, então. Veio alta. Gente. Qual gol você tá falando, no primeiro ou no segundo, Eliel? Naquele gol no canto, no primeiro gol do... Como que foi o time do primeiro gol? Tom Benz. O Friso. Matheus Friso. Na hora que ele pula e a hora que ele toma o gol, ele dá um monte de tapa no chão, porque ele... Tô falando de um goleiro da qualidade, o Everton. Não tô falando do Tony. Na hora que o Everton pula, ele dá tapa no chão, reconhecendo que ele teria condições de fazer essa defesa. É isso que eu tô dizendo pra vocês. É que assim, o nosso grau de exigência vai de acordo com a qualidade do goleiro. Agora, um goleiro como o Carlão, o Cássio, você acha que o Cássio pode dar um rebote desse pra dentro da área? É isso que eu tô dizendo. A zaga, então, a zaga não tem culpa. Mas não dá pra gente botar a culpa toda hora na zaga. Então, não chuta pro gol. Pronto. Não, chuta pro gol. Chuta pro gol. Só que ali faltou leitura. O jogador do Remo tava correndo, ele nem olhou pra linha de impedimento. Se o zagueirão ele ia deixar o atacante em posição irregular. Aí tem que usar as regras do jogo. Agora, por que a culpa é sempre do goleiro? Na minha opinião, não houve falha nem no lance do Cássio e nem no lance do Everton. Vocês estão sendo cruéis com dois profissionais que trabalham o dia a dia de forma pesada
e que chegam no momento de decidir, eles fazem milagres em bolas que vocês discutem como falhas. Normal. São 11 jogadores em campo. Cadê a procuração? Ele tá parecendo eu não tenho procuração. Cadê a procuração? Você tá com a procuração pra defender os caras. Opinião, Agora ele tá parecendo... Não, você tá com a procuração. Nem Cássio e nem o Everton falharam ontem. Vocês não vão admitir, é ruim. Eu achei... Você quer ver uma falha? Eu vou falar o que foi falha. Fala, então. Bragantino e Água Santa. O Água Santa foi pra final, hein? Falha do Cleiton. O Igor Vinhas no gol do Bragantino de letra, a bola passa no peito dele, bate na perna, no peito e vai pra dentro do gol. Ali é falha. O gol do Gabriel Menino. Menino. Ele já tem que pegar aqui a bola com a mão. Houve uma discussão entre nós lá também, o gol do Gabriel Menino na final. Mas Igor aí Vinhas a no zaga não rebote acompanhou o menino. Falha. No chute Não, de fora. mas aí a zaga que falhou. Não. Claro que é, a zaga Claro não que acompanhou o Gabriel Menino, Cara, gente. você não entende de futebol? Mas eu tô achando que vocês não entendem. Vocês não entendem de futebol. Como assim? A zaga não acompanha o menino? Como assim? E aí Foi de longe o chute, né? Dava pra pegar, né? Do e Igor. o gol da... Não, pra mim... Igor. O gol do menino no chute da final. Não, eu tô falando o gol do cabeceio. Mas aí a defesa tava na frente dele, a barreira tava na frente do goleiro. Mas não achou defensável, não? Claro que não, é uma rasteira. Defensável, não tô falando que foi frango mas e tal. aí também eu não tô falando milagre, eu tô falando de bola defensáveis, Carlão. Mas eu acho que vocês estão... Mas eu posso falar? Vocês estão cruéis com o que você Cássio. quiser estão cruéis. Vocês estão sendo cruéis. Com duas lendas do gol, Cássio e o Everton. Uma é que o sarrafo com eles é muito grande, né? É isso alto, aí, Fábio Scheib. É isso que eu tô tentando dizer. Feliz ano novo, Fábio Scheib. É isso que eu tô tentando dizer, cara. Os caras vão ficar aí defendendo o melhor goleiro do Brasil. Pô, então defende. Pegáveis. Sei lá. O que os ouvintes estão mandando aí pra gente, Eduardo Rodrigues? Boa tarde, Arena. Olha, chega dessa conversa de falar que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, tá? Por quê? Já deu. O Palmeiras tem 5, 6 jogadores que podem ser titulares no Flamengo. E os reservas do Flamengo não estão jogando nada. Só tem nome. Os reservas do Palmeiras estão jogando muito mais. Então chega de vocês ficarem fazendo essa propaganda, enchendo a bola do Flamengo. Daqui a pouco vocês vão dizer que o elenco do Corinthians é melhor do que o do Palmeiras. Aí eu peço demissão. É isso. Rapaz. É isso que eu tô falando. Vocês estão enaltecendo demais os outros elencos e esquecendo de enaltecer o elenco do Palmeiras. Eu vou falar mais também. Vamos ter a prova a partir desse final de semana, hein, Léo? O Campeonato Brasileiro é outro esquema, né? O Marcelo Lomba pegaria aquela bola. Do Everton? Do Everton. Pegaria aquela bola. Ou eu tô errado? Eu acho que vocês estão cruéis com o Everton e com o Cássio. Mesmo... Como chama o goleiro do Tomense? Felipe. O Felipe, que jogou no mão de alface lá. Mas no gol do Gabriel Jesus ele não teve culpa. Do menino. Do Gabriel Menino. Não, nossa. No gol do Gabriel Menino ele não teve culpa. Nenhuma culpa. Mas aí que tá, Carlão. Que golaço. Aí é que tá. Se fosse mais ou menos igual no caso do Everton, mas não foi. O Everton reconhece a falha que ele dá um monte de tapa no chão, tipo, pô, que bola defensável. Será que não é uma falha de ter afastado uma bola errada, a zaga não ter tirado a bola? Não, foi ele que afastou, foi a zaga. Eu acho que ali era bola pra duas mãos. Mas a do Everton era mais defensável que a do Cássio. Assim, a do Cássio eu achei... Vou falar quando tem... Foi perto. Eu achei pensamento que passional. Eu tô achando que, assim, tá uma crítica exagerada. Eu não acho. Por isso que a seleção brasileira tá nesse nível de que não consegue chegar à premiação, não consegue um título mundial há 24 anos, porque existe uma cobrança muito grande por parte da crônica esportiva. E por parte de pessoas que sequer tiveram a oportunidade de jogar no gol, que é o seu caso. Você jogava lá na frente de atacante. Mas vamos falar um negócio. Vamos então mudar, vai. Bolas defensáveis para níveis de goleiro, Everton e Cássio. Ponto? Não. O quê? Do Cássio, não. O Cássio eu acho que não falhou. Não falhou. Eu vou ouvir ouvinte no ar. Não era bola defensável. Boa tarde, pessoal. Hoje, no dia do beijo, eu queria mandar um beijo especial pro meu pai, pra minha mãe, e principalmente pro Pio e pra vocês. Um beijo ao Viverde. Olha! Que ganhou ontem 4-2. É Beth. Põe a música do Pio aí pra Beth. Deu pane, hein? Cadê o Pio? Chama o Pio lá, o Pio já foi embora. Não, o Pio tá resolvendo o problema. Da Beth? Não. Ei, rubricando documento. Eu já falei, a Beth, ela é a presidente do fã-clube Rafael Pio. E a Beth, ela é uma ouvinte assídua também da CBN. A gente agradece, Beth, não só o carinho que você tem pelo Pio, mas com todas as pessoas que integram essa grande emissora do rádio brasileiro. Principalmente pro Pio e pra...
sei com você. 24 horas e 22 minutos. Manda mensagem aí pra gente. Dia do beijo. Você quer mandar beijo pra quem? 991869070. Eu vou mandar um beijo pro Cássio e pro Everton, então. Ei, aí sim. Refez o pra amor. que eles continuem treinando mais. Tem mais meu ouvinte aí, Eduardo Rodrigues? Olá, boa tarde, pessoal do Arena, João Carlos, o palmeirense de Campinas. Meu beijo de hoje vai para minha esposa Ana Maria, para minha filha Letícia. E no mundo futebolístico vai para toda a torcida do Palmeiras, porque só é através dela que é o time da virada, o time do amor. Ele aí, um abraço, bom Olá, trabalho. Carlão. Agradece ele aí. Mais uma? Vamos lá. Fala, turminha! E aí, turminha? Boa tarde. Tarde. Cara, eu não assisti o jogo. Eu não assisti nenhum deles. Também não sou corintiano nem palmeirense, graças a Deus. Mas eu vou defender os dois goleiros aí pelo seguinte. Eu sou goleiro também. Infelizmente não profissional, né? Estamos com o povo. E, cara, é engraçado porque atacante, meio campo, os caras erram o jogo inteiro. Não, mas o cara não viu o jogo. Deixa ele terminar o raciocínio dele. Deixa ele terminar o raciocínio dele. O goleiro não tem o direito de falhar uma vez. Mas claro que não. Não precisa ter um pouquinho mais de parcimônia. Não precisa ter, não. Outra coisa que eu queria falar. Então tá bom, vou lá. Obrigado. Nossa, Nossa. Quem que é que tava falando? É ele, o defensor do goleiro. O time mais remendado que tudo. Santista, igual você fala que é. Mas, ó, terceira vitória consecutiva. Ninguém fala nada, né? Só metendo pau. É isso aí. Um abraço. Abraço. Mandou um podcast também. Mas obrigado. É isso, ó. Falar um negócio pra você, ô Carlão. Mas ele tá certo. Eu até perdi o que ia falar. Não. Goleiro. É a polêmica do dia. Se o meio-campo falhar, sai gol? Sai. Igual o seu do Corinthians ontem. Tem a zaga e o goleiro. A defesa pode. Se a defesa, um zagueiro, um lateral falhar, sai gol? Sai. Não, porque tem o goleiro. Eu tô entendendo onde ele quer. E se o goleiro falhar? Sai o gol. E se o goleiro falhar? Mas esse argumento seu, na minha opinião, ele não sustenta aquilo que você estava batendo na tecla de forma anterior. Porque, por exemplo, o meio-campo ontem falhou do Corinthians, deu contra-ataque, deu contra. Parecia um parque de diversões. Desarrumado total. E teve gol. Teve gol, porque o que aconteceu? O meio-campo estava desarrumado, 4 mais. A defesa estava totalmente desarrumada. O jogador que fez o gol, o Richard Franco, esse aí, ele começou a jogada, ele tocou pro Muriqui. O Muriqui, ele tem 39 anos de futebol. Fora a idade. Nossa. E aí ele rolou pro Pablo Roberto, que foi praticamente chutado do Vila Nova. Eu tava lá no passado, chutado. Por problemas fora das 4 linhas. O Pablo Roberto... O Pablo Roberto bate. O Cássio faz uma defesaça e todo mundo fica olhando. E a culpa é do Cássio? Tá bom, então. Eu vou lá desassinar com esse papo. O Muriqui tem 36 aninhos. 36 anos do quê? Tá igual o jogador. Quem que fez o gol contra o Flamengo do Alcas? Não, mas ó, falar um negócio pra vocês. Com toda a franqueza possível, esse Richard Franco é bom jogador. Nossa senhora. Muito bom jogador. Um achado do Remo, hein? Caramba, jogou muito ontem. Franco. E o volante amigo muito seu bom. Lá, o que gosta Então, o Pablo Roberto, ele é bom jogador, mas ele tinha alguns problemas lá no Vila. Tanto é que E ele tá com o Marcelo Cabo lá, hein? Marcelo Cabo deu minhacha aí outro dia. Ó, lê a mensagem do 9502 aí pra você ver. Não vou ler, não. Então tá bom. Richard Franco, paraguaio, olha lá. 30 anos. Outro ouvinte aqui, ó. Guilherme do Ouro Verde. Apesar das falhas dos goleiros de ontem, eu gostaria de perguntar ao nosso querido Fábio. O Palmeiras tem Mundial? Olha. Eu já falei isso que eu acho sobre esse título do Palmeiras. Um título importantíssimo, um título... Foi pioneiro, inclusive, no cenário brasileiro. Mas não é considerado mundial pela FIFA também, então o Palmeiras não tem mundial. Pablo, qual é a música, Pablo? Uma importância para a história do Verdão e para a história do futebol brasileiro. Do esporte da CBN, que coisa linda. Mas eu gosto. O Fábio Chave é o cara mais lúcido que tem aqui nesse programa. É muito lúcido. Ele é igual Manu Boa tarde, Gavassi. Arena. Meu beijo hoje vai para minha neta Alice, o Chicão do Jardim Proença. Boa. Só uma dúvida, depois que o Corinthians perdeu ontem, os Remo caiu até do escudo do Corinthians. Nossa. Aliás, lançou camisa, o manto sagrado, hein? Nossa, você quer ver o marketing ficar desesperado quando lança uma camisa dia após uma derrota, cara. Nossa, é ruim. E 299 mangos a camisa do Corinthians, hein? O pessoal também perdeu a noção, hein, gente? Perdeu a noção do preço, hein, galera? Mas tem que falar, uma das camisas mais bonitas do Brasil é do Remo, hein?
Coisa linda a camisa do Remo. Muito bonita, o Fábio Chaib. Fábio Chaib, você precisa inclusive arrumar aquela camisa lá, senão não vamos pisar lá no negócio lá. O amigo tá perguntando aí. Ih, que amigo. O amigo tá perguntando. Tá. Boa tarde, gente. Não é pecado falar que goleiro bom falha. Pode falar, viu? Tá vendo aí, Lupe? Mas falha, mas ontem não falhou. Falhou. O outro ouvinte aqui, o Lupe, falou da seleção. Infelizmente, o Brasil vai ficar muitos anos sem ganhar nada, porque nós não temos mais jogadores sim popstar. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade também. É verdade. Concordo. Pessoal... Ao invés de ficar fazendo dancinha, pensa em jogar. Boa tarde. Na minha visão, o Corinthians vai ter que remar muito na arena para recuperar o resultado. Nossa, mas o Corinthians consegue. Eu também acho que consegue. Eu acho que não. Camassa? Eu acho que o Corinthians para nessa Neoquímica fase. Pulsando. O Corinthians perdeu de 2-0 pro Atlético Goianiense no passado, lá em Goiânia. Você estava nessa, Antônio? Tava. Só que eu não vim pra São Paulo, eu fiquei lá, fiz o jogo lá. Sim. Fez 4-1 ou 5? Foi o dia do Yuri Alberto? Foi 3 do Yuri Alberto, foi 5-1, né? Ou 4-1. 4. Mas esse time do Remo é ajustado. Organizado de Série C, né, cara? Olha só, olha o nível do futebol brasileiro, como é que tá equilibrado. E tinha tomado 2 tacas do Paysandu. E o Paysandu tomou uma taca do Fluminense. Você vê como é que o futebol, as peças não se encaixam, Eu né? assisti o jogo do Fluminense ontem. O Fluminense tá jogando bem, gente. Tá. John Arias joga muito, hein? O Fluminense tem um elenco melhor que o Palmeiras. O Fluminense tá me convencendo que vai brigar pelo título brasileiro. O cara vai mandar um áudio aí acabando com a gente. Mas ele pode ficar bravo, o Flamengo tem um melhor elenco que o Palmeiras. Tem, resultado, o Fluminense não. também. Resultado não, mas elenco tem. Aliás, o Marcelo tá me fazendo sonhar em ser jogador, hein? Nossa. Tá com a pochete. Barriguinha. Mas joga muito. Mas tá com a pochetinha ali, hein? Pode ter 75 Eu tô começando a entender que dá, hein? Mais um pouco. Então vamos ser sinceros pro ouvinte, vamos ser sinceros. Ouvinte, o estúdio da CBN fica no 3º andar. Eliel sequer pisa na escada pra subir. Mas é porque lá tá dizendo saída de emergência. Eu não tô na emergência, meu amigo. Você chega pra que eu vou na emergência aqui? Você chega em Ribeirão, os caras, e Eliel jogava bem? Pô, jogava bem, mas gostava da noite. Nossa, gostava não, usa o verbo no pretérito imperfeito, não. Gostava não. Gosta da noite. Manda mais um áudio aí, por favor, Eduardo. E essa musiquinha aí, pessoal, já mudou, viu? Ah, é? Não é mais Palmeiras não tem mundial. Agora vocês têm que cantar assim, ó. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Errado, gostei. Ganha na base e no profissional. Boa, hein? Boa. Foi bem na poesia, né? Gostei, hein? E o pior é que nós vamos falar o quê? Não tem o argumento. Santos pega, o Palmeiras perde na final da Libertadores, perde em clássico, vou falar o quê? Tá certo ele. O São Paulo ganha, mas na hora H vai lá e perde de 4-0. O Corinthians oscila. O Corinthians tem ganhado alguns jogos do Palmeiras, mas nos mais importantes também tá perdendo. Tá perdendo. Não tem rival. Estão perdendo. Não tem. O Flamengo, hoje todo poderoso Flamengo, perde a final da Libertadores. Perde a Supertaça do Brasil, tomando um vareio de bola. O Palmeiras hoje não tem adversário. O Palmeiras pode até perder, Carlão. Tipo assim, 12ª rodada do Brasileiro. Perdeu pra Água Santa. Então, mas na hora decisiva... Vai ganhar. Fez 4. Não, na hora que tem que funcionar... Na hora da falha. Na hora da Vera. Não falha. Não falha. Continua mandando aí. Pra quem que você vai mandar o beijo hoje? Dia do beijo. 991869070. Vamos ali dar uns beijinhos, a gente já volta. O Repórter CBN tá no ar. Tá nublado aí, tá nublado. Repórter CBN. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que retire o sigilo provisório nos documentos de uma ação que investiga ataques feitos por ele ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores no ano passado. O sigilo foi decretado pela Corte no último dia 10, a pedido de Bolsonaro. Segundo os advogados de defesa, é necessária a divulgação das alegações finais para conhecimento e escrutínio públicos. A ação pode tornar o ex-presidente inelegível. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva precisa melhorar a articulação política para conseguir a votação de temas econômicos, como a do novo arcabouço fiscal. O parlamentar afirmou ainda que há uma expectativa de que o texto do projeto chegue à Câmara ainda nesta semana.
Ele trabalha com um prazo de 15 dias para votar a matéria no plenário da Casa. A declaração foi feita em entrevista à Globo News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vê uma janela de oportunidade para que o Banco Central inicie o processo de corte da taxa básica de juros com a queda da inflação. A Selic está em 13,75% ao ano, o que representa, em termos reais, a maior taxa do mundo. O resultado da inflação de março ficou abaixo do esperado, indicando que o BC pode iniciar um movimento de baixa dos juros. O Pentágono anunciou a prisão do guarda aéreo nacional Jack Teixeira, de 22 anos. Ele é suspeito de vazar documentos altamente confidenciais dos Estados Unidos que revelaram informações sigilosas sobre aliados americanos e as vulnerabilidades das forças militares ucranianas. O FBI deteve Teixeira após realizar buscas na casa da mãe dele. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte o regulamento ampliaretaquaral.com.br. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Situação das rodovias. Mário Quintino, boa tarde. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Campinas-Montemor. A gente já observa uma movimentação mais intensa à altura do Parque Santa Bárbara, em Campinas, para quem vai em direção de Hortolândia, à altura do quilômetro 4. Então, atenção aí pela rodovia Campinas-Montemor. Na chegada a Campinas, aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem dificuldades. E eu falo também da Santos Dumont. Já tem movimentação intensa em direção de Indaiatuba, principalmente na altura do Osiel aqui em Campinas. Ainda não tem ponto de parada, mas atenção, nosso ouvinte que vai em direção de Indaiatuba, utilizando aí a Santos Dumont. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já dentro do nosso ponto final. Na AutoZone você encontra tudo para seu carro, moto e oficina mecânica. São mais de 50 mil itens em peças e acessórios automotivos. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Olá, aqui é a Márcia Sensitiva falando. E a minha dica é o seguinte: se você quer ter um ano iluminado e cheio de energia, participe da promoção 1 ano de luz CPFL. Você paga a sua conta usando o Pix e concorre a 1 ano de energia grátis. Faça o seu cadastro no site www.anodeluzcpfl.com.br e participe! Deixa de ser doido, participe, olha que delícia! Com Pix você pode ganhar de graça 1 ano, galera! O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h37. Hora do vôlei. Hoje é contigo, hein, Lupe?
É isso mesmo, Eliel. E a semifinal da Superliga começa neste final de semana. Sábado, a semifinal entre Cruzeiro e São José acontece às 9h da noite em Minas Gerais. O jogo da volta acontece em São José na quarta-feira que vem, na Arena Farmaconde. Na outra semifinal, o Minas recebe o Suzano. O primeiro jogo também em território mineiro. E o jogo da volta em Suzano. Lembrando, quem vencer os 2 primeiros jogos já garante vaga para a final. Se uma equipe vencer um, a outra vencer o outro, teremos o terceiro jogo. Perfeito, Lupi. A Unimed Campinas tem um convite para você. Mude um hábito. Domingo, 16 de abril, a partir das 8h, no CIS Guanabara, um evento gratuito, repleto de atividades para colocar o seu corpo em movimento e promover uma vida com mais saúde e bem-estar. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Louveira em Ação. Um dia de muita diversão, serviços e saúde para toda a família. Aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, avaliação odontológica, brinquedos para criançada, algodão doce e pipoca, corte de cabelo, massagem, esmaltação e orientações do Procon e Poupa Tempo. Tudo gratuito. É neste domingo, dia 16 de abril, das 9 às 3 da tarde, na área de lazer do trabalhador. Louveira em Ação. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Hora de se envolver no maior romance de todos os tempos. Mas calma, tô falando do filme Belo Desastre, que está em cartaz na Cinemark. A história conta como 2 jovens se apaixonaram perdidamente. Mas será que esse conto de fadas terá um final feliz? Afinal, Abby pode não ser a princesa que parece. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e descubra o que o destino reserva para esse casal. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10h da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h40. É comigo, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Tem muita gente participando, mandando recado aqui. Teve um ouvinte que mandou: boa tarde, meu beijo vai para minha mãe querida Dona Ivone, lá em Marília. Boa. Mas, ô Carlão, responde aí na lata. Elvis ou Regis? Qual agrega mais? Nossa, é 2 bons. Amaurildo de Hortolândia. Ai, cara, difícil. 2 bons jogadores, né? O Regis um pouco mais novo, precisa entregar mais para esse 2023. O 2022 do Regis não foi bom, tanto é que não foi titular no Coritiba. Eu acho que o momento hoje é do Elvis, mas eu vejo o Regis também em boas condições. O Regis, se estiver bem, ele coloca o Guarani num patamar legal. Qual você escolhe, Lu? Os 2 são bons. Eu sou repórter, não sou comentarista. Mas são bons, né? São bons. Não vai? Difícil ser. Cara, essa são pergunta aí. E outra, 2 bons jogadores. Vale enquete, viu? 2 bons jogadores. Manda, então vamos terceirizar pro ouvinte. Como? Vamos lá, Elvis ou Regis? O Bugrino, logicamente, ele vai pro Regis, o Ponte Pretano vai pro Elvis. Agora, o momento dos dois... E os nomes são muito parecidos. E outro, o momento sim é do Elvis, mas o Regis é muito bom jogador. Vou falar nisso, o Peterson não ia fazer uma visita aqui, Lupe?
O que aconteceu? Calma, a gente perdeu o caminho, né? Não, a gente tá organizando. Ah, tá organizando. Pô, foi campeão, tudo festa lá, saiu o bichinho. Tem mais trabalho, né? No fim das contas... Sai o bicho ou não sai? Você já teve lá claro dentro. Que já estive. No fim das contas, quem tá com medo de quem, Carlão? Para, rapaz. O tempo é o senhor da razão. Tá vendo aí, ó? Tô aqui todo dia, hein? No Ziriguidum, né? No Ziriguidum. Sabe eu tô aqui. No Ziriguidum. A gente falou dessa história de seleção brasileira, de não sei o que lá, e o Brasil não tem técnico ainda, hein? Verdade. E aí eu vou jogar uma pimentinha. Fernando Diniz está pronto para ser o treinador da seleção brasileira? Eu respondo essa primeiro, Carlão. Fica tranquilo. Pode ir lá. Eu acho que sim. Apesar de não ter tantos títulos, né? Que esse é o grande... é o grande ponto que o pessoal discute do Fernando Diniz, as conquistas, né? Ele não tem tantas conquistas. Acabou recentemente conquistando o Campeonato Carioca, mas o estilo de jogo dele há muito tempo ele vem tendo uma metodologia tática. Independente do time que ele tem na mão, é um estilo de jogo. E com o Fluminense está dando certo. O São Paulo não deu. Muitos outros times não deram certo. Mas assim, é um técnico que se tiver bons jogadores nas mãos, ele pode sim surpreender. Acho que poderia dar uma oportunidade. Falta quanto tempo pra Copa? 26. Uns 3 anos e alguma coisa. Pô, sei lá, eu sei que é complicado isso. 2 anos. Cara, eu nunca fui assim, aquele apaixonado pelo... Fernando Diniz. Pela maneira do time. Não. Mesma coisa. Mas eu nunca falo, Fernando Diniz. Eu vejo que muita gente, né, ovaciona o Fernando Diniz e tal. Mas, cara, esse Fluminense tá bonito de ver. Eu achei interessante a maneira como o time tá jogando. Mas também nós temos que dizer o seguinte, Carlão, só dá certo porque tem peças interessantes. Não podemos esquecer que tem um baita de um matador, que é o Remancano, e tem um João Arias numa fase que eu vou dizer pra vocês. E sem contar, muita gente torce o nariz. Porque fala assim, ele se perdeu, poderia ter virado um baita jogador. Mas o Ganso tá jogando muito. Tá louco. Ele dá um colorido diferente, cara. Goleiro bom, experiente, bom. E ele ajustou a zaga. Consagrado o Marcelo, pô. E ele ajustou a zaga com o Nino e o Felipe Melo. Nino. Explosão, velocidade. Segura o Felipe Melo ali. O Felipe Melo. Bom de jogo aéreo e bom no desarme. Sai bem. O Fluminense tem uma baita zaga, cara. O moleque do meio, baita André. De um cara no meio que eu ia falar agora, o André. Mordedor, camisa 5, nato. Não sei não, viu, o meu caro Fábio Scheibe, esse Fluminense vai dar trabalho, velho. Vai dar muito trabalho. Só um ponto, Léo, tudo isso que você está falando dos jogadores que o Fluminense tem, o Brasil também tem por excelência, né? Podemos até chamar mais jogadores e ter um tempo maior para o trabalho. Eu acho que o Fernando Diniz se encaixaria muito bem. O Brasil já não quer... tem esse preconceito com o treinador estrangeiro, o Diniz se encaixaria muito bem na seleção brasileira. Eu creio que faria um ótimo trabalho, levaria o Brasil ao hexacampeonato, tão desejado há tanto tempo, não é, Leão? Mas aí eu vou jogar mais uma pimentinha. Tudo bem, vamos supor que amanhã depois o Fernando Diniz assuma a seleção brasileira. Mas o brasileiro vai saber lidar com as convicções? Não, os resultados oscilantes, porque ele vai ser do cara que vai pegar uma Argentina e vai ganhar de 3-0 jogando lindo, é um novo time. Só que depois vai pegar o Peru e vai tomar 6-0. Essa oscilância de resultado. Não sei nem se a palavra é assim. Mas e aí? O brasileiro tem... A cobrança é forte. O brasileiro tem essa história de não gostar muito de tomar goleada, não. Mas acho que essa oscilação do trabalho do Fernando Diniz já passou nos últimos tempos. O Fluminense tem sido mais sólido, né? Mas o São Paulo não foi assim, né? O São Paulo estava no caminho, né? O problema, algumas lesões naquele grupo atrapalharam. Acho que o Brenner, né, que fazia gol, acabou se machucando. O Everton, que está na ponte, também viveu um grande momento, acabou se machucando. O Sara até continuou, né? Depois que ele foi sair. Mas ele perdeu jogadores importantes. Agora, esse Fluminense 2023, parece que ele tem um jogador perfeito para cada posição, né? Ele tem um goleiro experiente bom, a zaga um garoto que segura o mais velho, só que o mais velho também tem uma saída boa. O garoto é tão experiente que é o capitão desse time. Tem um acima da média que é o Marcelo. Aí ela está com medo de entrar ali para cumprimentar nós. Pode deixar. Hoje aqui na rádio nós estamos recebendo toda a galera do RH. Ixi, pode entrar. Mas não entrou ainda. Pode entrar, fica
fica à vontade. Mas elas quiser estão com falar, medo. Elas estão com medo que a gente chame elas para conversar, para falar no ar. Aí fica ruim. Mas elas podem entrar, nós não vamos fazer essa. Mas aí essa que tá o bagunça, problema. Se elas entram e a gente coloca elas para falar no ar, no final do programa, a gente pode ter um resultado dramático. Tem até a diretora do jurídico aí, tá tudo pronto. É só sair daqui e já assinar. Que medo, hein? Não, mas tudo bem. Mande um beijo, um alô meu para todas, por favor. Caiu. Ó, já temos o primeiro guerreiro que caiu. Olha, quem perde tempo é relógio parado, meu amigo. Fábio Chaves. O Fábio Chaves é uma figura. Quem tá com a gente rapidinho no nosso YouTube? Fala do Fernando Diniz. Ele só tem que saber lidar com cobranças. Que Verdade. é onde ele peca. É bravinho. O tal do Perninha, com o Tietê. E hoje ele precisa se acostumar porque tem microfone espalhado pra tudo quanto é lugar do estádio. Exato. Então, ele tem uma forma de cobrar que às vezes publicamente não é legal. Então é um ponto que precisa ser aí ressaltado caso seja a escolha. E nem vestiário, né, gente? Porque vestiário, antigamente, o que falava no vestiário ficava no vestiário. Menos quando o jogo era no Palestra Itália, que vazava. O povo gravava o Luiz Felipe Scolari lá. O Luxemburgo Mas também. O que se fala no vestiário fica no vestiário. Hoje, o que mais tem é gente no vestiário, cara. Tem muita gente no vestiário. Então, às vezes, nem sempre tudo que se fala fica no vestiário. Abraço pro Marcelo, pro DJ Lange Brasil. Opa, DJ. O Anaquias, o Marco Bedin, o Carlos Henrique tá dizendo que o Elvis é melhor tecnicamente, mais comprometido com o clube. E também o Gilberto Spite, ou Spite, não sei, que tá dizendo: Carlão, quando envolve times de Campinas, é muito meme. Tem que ser autêntico, doa quem doer, Carlão. Gilberto tá dizendo que o Elvis é o cara e se solta, Carlão. Não. Agora sinceramente. É uma opinião polêmica. O Elvis e o Regis são dois. Cara, eu sou fã do futebol primeiro. O Regis, meia canhoto, bom de bola. Qualidade técnica. Não tem como negar que o Regis é grande jogador. O Elvis também é a mesma coisa. Agora, o momento, o Elvis vem de um título, de uma Série A2, tudo bem, mas vem de um título. O Regis vem tentando reviver a carreira. Isso, o Regis ele vem para o Guarani justamente para se recuperar. Porque o 2021 do Regis foi muito bom com o Guarani, o 2022 foi ruim, e ele sabe disso, e o 2023, quem sabe, o ano da redenção. Então, o momento é do Elvis, mas qualidade, cara, no Paro Ímpar eu sou empate dos dois. Dos dois jogam muito. Mas você precisa escolher um, os dois não podem ir pro seu time. Hoje é dia 13. Hoje tem a 10 pendurada. Tá, hoje Elvis, mas não tenho vergonha em mudar a opinião se o Regis começar a jogar bem. Hoje é o Elvis. Pronto. Tá vendo? Fechou. Falou. Como que é o nome dele? Você tá satisfeito agora? É o Carlos Spite. Boa, Carlão! E o DJ? O DJ é o é o Lange Brasil. Ó, tem nome artístico. Lange Brasil. Com vocês, Lange Brasil nas carrapetas. Oi, Fábio Scheibe. Hoje é dia 13 de abril, é dia do beijo, mas também é dia de aniversário do meu pai. Fernando Scheibe Jorge. Você imagina o tamanho da festa hoje, tu. Imagina. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que o Fábio Scheibe ele traz esse detalhe do aniversário do pai dele no meio do programa, quase no fim, como se não fosse nada. Tipo, é a primeira coisa que ele tem que trazer. Ele traz assim, ó. Hoje é dia do beijo, mas também é o dia do aniversário do meu pai. Você fica imaginando o pai dele. Tá imaginando. Faz 40 minutos assim, rapaz. Fala logo, pelo amor de Deus. Ei, Fábio Scheibe. Põe o ouvinte no ar aí, o Eduardo Rodrigues. Boa tarde, amigos da CBN. Aqui quem fala é o Peterson. Tô fugindo, não. Só tô esperando oportunidade. Não? Um abraço a todos. Essa não tava no script, hein? Boa tarde, amigos do Arena. É Cláudio do Jardim Proença. Ô, Cláudio. Cara, vocês estão de brincadeira, né? Elvis ou Regis? É claro que é Regis, cara. Aí. O Elvis acho que nunca jogou primeira divisão na vida. Era reserva lá no Goiás. Foi dispensado. Não dá pra comparar, com todo respeito. Ele foi bem aí. Mas Série A2, né, cara? Vamos. Não é porque eu sou bugrino, não, cara. Tá bom. Se fosse o contrário, eu falaria. Tá bom. Tá bom? Não dá pra comparar. Regis é muito melhor. Só que tem uma coisa Até também pro torcedor que ele falou do Elvis e tal. Ele foi bem no Goiás, né, na primeira divisão. Agora o Regis, vamos contar um segredinho entre nós aqui. Tirando o Guarani, aonde ele jogou? Tirando o Guarani. Não. Bahia. Não. Foi jogou bem no Bahia? Bahia jogou muita bola. Muita bola? Mas muita Tem bola. certeza? Tenho. Absoluta? Tenho. Então tá bom. Muita bola, mas jogou bem. Não, ele jogou muita bola. Tá vendo? Ele aos pouquinhos. Você vai tirando. Você vai tirando do cara. Eu acho os dois bons jogadores. Isso é inegável. Acho os dois sim. são bons. Mas hoje eu vou ser muito sincero. Hoje
É que é difícil você Pô, falar. O cara faz 49 jogos e marca 13 gols. É ruim? Quem? O Regis, no Bahia? Ah, mas quantos gols o Elvis fez na Série A2? Não, vamos falar de... Não, do aí Regis, entra aquela questão isso, que a gente tava comentando ontem. Série B e Série A2. Isso. Sei lá. Eu não sei. Bom, 4h52. O outro ouvinte aqui, o Regis é melhor com a esquerda, o Elvis com a direita. Abraço. Opa! Boa observação. E juntando os dois dá o quê? Um jogador ambidestro. Tá bom? O outro ouvinte mandou que o Regis era reserva no Coritiba. Aí. Sim, verdade. No Coritiba. Mas, ele ó, era no reserva. Palmeiras não jogou. No Cruzeiro não jogou, no Corinthians não jogou, no Sport, brilharecos, no Bahia o Lupe apresentou aí bons números. O Marcos tá nervoso. E no Guarani. Não, no Sport ele fez 57 jogos também. Brilharecos, tal. Mas no Bahia ele jogou muita bola. E o Elvis foi tá bem nervoso. também no Goiás, no Botafogo do Rio. O Marcos mandou aqui, ó. Essa discussão aí é a mesma coisa que comparar Brasília ou Fusca. Vai, Corinthians. Mandou ele ele é aqui. corintiano? Com certeza. Ele tá nem né? aí com a paçoca, quem é melhor. Colocar Elvis Fernando Diniz agora seria queimar uma ficha. Deixa colocar um técnico estrangeiro para poder tirar um câncer do Brasil, chamado, na visão dele, o craque do Brasil. Ele expõe o Diniz. O outro ouvinte tá dizendo que na segunda-feira ele vai trazer a resposta de quem é mais relevante, Elvis ou Regis. Depois aí da fica primeira fácil, rodada, né, boa. gente? Cara, isso foi um jogo, uma rodada também não vale. Nosso ouvinte foi bem nessa, hein? Se o Dunga foi técnico da seleção, o Fernando Diniz tá pronto há 15 anos. Show, isso é verdade. Essa é uma boa. Cara, o Dunga começou no topo da pirâmide. Boa tarde, pessoal. Série A2 não é parâmetro. Guarani campeão da A2 com Bruno Mendes e Nazário, etc. Foi uma Série B muito inferior ao que imaginavam. Cuidado. Gustavo mandando essa. Gostei do Gustavo, porém o Elvis já demonstrou em Série B e em Série A que tem condições também. E o Regis também. O Regis. Cara, são dois bons jogadores, não tem. São dois excelentes jogadores que vão ajudar demais. Ponte agora tem essa mureteiro. Não, o Regis é bom. Vai falar que o Regis não é bom? Tá. O Elvis é Vou te falar a diferença dos dois. Eu vou falando, você vai perguntando os nomes. Vai. Ó. O Elvis, na minha visão, é um bom driblador. Aí você fala, e o Regis? Eu acho que o Regis dribla mais que o Elvis. Não. Mais leve, tá mais leve. Eu vou falando, você vai perguntando um ou outro. Ah, tá. O Regis, na minha visão, o Elvis, na minha visão, é um bom driblador. E o Regis? Também? Sim. O Elvis, na minha visão, bate bem de perna direita. E o Regis? Também. Eu acho que o Elvis, ele tem aquela questão de cadenciar a bola e pifar no momento certo, a inteligência. Pensa. Isso. O Regis. Também. Eu acho que o Elvis é o cara do time no meio-campo hoje na Ponte Preta. E o Regis? Também, mas no Guarani. Então eu acho que tá empatado. Mas são dois bons jogadores. Essa é a maior mureta que eu já vi no rádio esportivo brasileiro. O ouvinte está inconformado com o voto do Carlão. Não vou nem pôr no ar aqui, porque... Eu não falei que o Elvis é melhor. O momento, poxa, há uma semana o Regis... Não, você escolheu o Elvis pro seu time. Escolheu o Elvis pro hoje, seu time. A camisa tava lá. Hoje, dia Tava 13 lá. do 4, 13 o do Elvis. 4. Hoje. Por falar em 13 do 4, Antônio Lupe. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Você quer ouvir antes, rapidinho? Pode ser? Então vai. Ó, participa aí, 991869070 e participa também no nosso YouTube, que é o youtube.com/CBN Campinas. Vamos juntos até as 5 da tarde, vai falar 6 não. Até as 5 da tarde com o nosso Arena. Já às 6. Já a gente chega às 6. Vamos trabalhar pra Quer ir pro ouvinte antes do sarcófago? Então vamos lá pro ouvinte. Bom dia, amigos da CBN. Boa tarde. Programa excelente de vocês, hein? Obrigado. Parabéns a todos aí. Obrigado, amigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos jogos inteiro o Regis jogou lá no Curitiba? Dá para descobrir pra gente aí? Eu tenho essa Seria resposta aqui. interessante, né? Responda ao ouvinte. Eu tenho um aplicativo aqui, ó. Vamos lá. Ele foi titular. Ele foi titular nessa temporada em um jogo. E nos outros e entrou em 6 jogos. Ele tem 7 no total. Então ele foi titular apenas em um. Ok? Na temporada passada. Oi. Não, pode ir. Na temporada passada, tem esses números aqui em mãos para passar para o nosso que ouvinte. senão não vai dar tempo do sarcófago. Ah, é verdade. Já é 58. E o Regis marcou o gol da classificação do Curitiba contra o Criciúma. E ano passado, ele foi titular em 15 jogos e entrou em 20 partidas. Boa. Rapidinho, antes do sarcófago, o último aí, porque
Ontem foi o Heitor que tomou pancada dos ouvintes. Nem veio no programa hoje. Mandou mensagem, não, pra você ter uma noção, hoje ele mandou mensagem 9h10. Amigo, bom dia. Ainda estou me recuperando da polêmica de ontem. Boa. Aí eu falei, ok, fica fora, pra você repensar nas opiniões, nas matérias que você faz aí. E hoje o ouvinte bate no Carlão, ó. E amanhã o Carlão não vem, então. Pessoal, boa tarde. E é ele. Eu, Jaime. Eu estava escutando aí o Carlão de Freitas, mas em cima do muro mesmo, hein? Tem que se definir, tem que ser que nem o pai, comentarista. Ué. É ele, é o Jaime, é o da... Jaimão, hoje, dia 3/4, o Elvis é melhor que o Regis. Não é o Jaime, não. A coisa pode mudar. Não é o Zé Rubens. É outro, tem a voz parecida. Tem a voz parecida. Então, Zé Rubens, hoje... 13 de abril de... o Elvis é melhor. Ele já abriu, meu querido. Ah, já abriu? Já. 13 de abril de interrogação. Hoje é rápido, hein? Não pode bora. muito. Estádio Barão da Serra Negra, hein? Campeonato Paulista. Ponte Preta e 15 de Piracicaba. A Ponte tinha... Regis. Vixe. Década de 80. Não sei, Mas e o 15 tinha Serginho. 1961. Porque tem o Pitbull também, que é o 2000 pra cá. Precisa uma caneta. Não tem. 61, Eliel e você? Cara, eu vou do primeiro Regis. Então Regis Ratim, que era o apelido dele. Que hora? 85. E aí, Shaibe? 2002. Errou? Pitbull. Ganhei. Acabou, ganhei. 1986. 13 de abril de 1986. Brigatti, Odair, Júnior, Valdir, Carlinhos, Regis, Toninho, Valmir, Marquinhos, Wagner e Mauro. 2-1 vitória da Ponte em cima do 15 de Piracicaba. A vitória sempre minha. E o pai, mais uma vez, tá on. Náutico ou Cruzeiro, Carlão? Cruzeiro. Lupe. Cruzeiro. Chaibe. Náutico. ABC e Grêmio, Carlão. Grêmio. Lupe. ABC. Chaibe. Empate. Maringá e Flamengo, Carlão. Flamengo. Cara, Flamengo. Chaibe. Mengão. Bons palpites. Terminou lá, ô? Terminou, então temos que ir embora? Bora. Vamos embora, né? Nossos papéis lá. Amanhã estaremos de volta e atenção, cidade de Amparo. Opa! Quero todo mundo lá com a gente amanhã em frente à prefeitura. News Truck da CBN em Amparo, com o CBN Campinas, com o Arena, com o CBN Esportes, com o estúdio. Venha dar um amparo pra gente amanhã. Boa! Valeu, Fábio Chaves. Valeu, Carlão. Valeu, Lupe. Tchau. Valeu. Daniel França, fomos. Arena CBN.